Bom dia. Eu sou Murilo Moraes, professor de atendimento aqui no Jus Decisos e vou apresentar algumas aulas para o concurso de técnico administrativo. Quem vai aplicar é a SUGEP e é uma instituição da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Bom, a parte de atendimento é uma parte extremamente simples. É uma parte que eu costumo dizer para meus alunos que basta uma pessoa ter uma boa educação doméstica que resolverá 70% da prova. É você saber falar com as pessoas, é você ter educação, é você saber se vestir, é você saber se comportar. Alguns instrumentos diferentes que é usado por atendimento, como o telemarketing, como atendimento de telefone, que são algumas coisas que você precisa ler para fazer essa prova. A prova, a parte de atendimento, é uma parte extremamente simples, não tem mistério. Vocês vão ver que será, talvez, a parte mais fácil da prova. Bom, para a área de serviço, o conceito de atendimento é você estar preparado para realizar o desejo do cliente que te procura. Atender é buscar soluções, é transformar uma necessidade da pessoa que procura você em realidade, em realização. É tratar a pessoa com cortesia e educação. Como eu disse, a questão de educação doméstica. Podemos dizer que atender é estar disposto a servir. Traduz nossa capacidade de ser prestativo, de ser produtivo, de estar disposto a transformar a pessoa numa pessoa que eu estou atendendo, numa pessoa que sairá dali realizada. Tem um itemzinho que eu costumo falar, que é uma coisa fundamental para o atendimento, é empatia. Empatia é a capacidade que você tem de se colocar no lugar de quem está sendo atendido. Ou seja, eu estou ali, se eu estivesse ali, como é que eu gostaria de ser atendido? O cliente lhe dá faz um pedido e você, peraí, se eu estivesse do outro lado, o que é que eu gostaria de receber como resposta? Que esteja dentro da nossa realidade, dentro da empresa que está oferecendo ou da pessoa que está oferecendo o serviço. Então, essa capacidade de empatia é fundamental para o atendimento. Talvez seja a coisa que você deve ter mais em evidência na hora de prestar um atendimento. A pessoa tem que ser um bom profissional. Independente do tipo de serviço que ela esteja oferecendo, ele tem que ser um bom profissional. As pessoas que lidam com o público devem ser dotadas de algumas habilidades. E essas habilidades podem ser natas, você já nasce com ela, ou você pode ser também desenvolvida. Como eu costumo dizer, ninguém nasce pronto para tudo. Algumas pessoas têm essa capacidade de forma natural, de falar com o público, de se dirigir com o público, de não ter timidez, mas outras precisam ser desenvolvidas, treinamento, ok? Então, atendimento, as pessoas ou nascem com habilidade para tratar com o público, e se não tem essa habilidade, a pessoa deverá ser treinada, deverá ter desenvolvido aquela habilidade. Não existe ninguém que não seja capaz de aprender a tratar com o público, de prestar um bom atendimento. Então, a pessoa tem que aprender a ter paciência. Quem não tem paciência, tem que aprender a ter paciência. Tem que ter facilidade de relacionamento. Hoje é muito comum a gente falar em network, que é você ser capaz de construir uma rede de relacionamento. Só que hoje, em administração, se usa termos em inglês. Network é você construir uma rede de relacionamento. É fundamental, porque às vezes você não tem como atender o seu cliente, mas você tem uma rede de relacionamento que vai lhe possibilitar indicar para o seu cliente qual é a solução. Então, é importante muito você ter capacidade de reflexão. E também é importante você ter aquela famosa que eu disse antes, empatia, capacidade de ter empatia, de se colocar no lugar de quem está sendo
atendido. Como a gente vê, as questões de atendimento é uma coisa que passa muito pelo lado de a pessoa ser bem educada. Então, vamos lá. Compreender o cliente, se colocar no lugar do cliente, identificar e atender as necessidades dele, né? A forma que ele se relaciona com o mundo. Cada cliente é uma pessoa diferente, torce para um time diferente, tem uma posição política diferente, tem uma religião diferente, tem uma cor, tem uma opção sexual. Então, cada pessoa é uma pessoa diferente e nós temos que identificar no cliente quais são as questões dele, individuais. Ou seja, você deve personalizar o atendimento. Tratar aquela pessoa como se ele fosse o único. Muitas vezes é necessário você pesquisar. Você vai atender o cliente, você sabe que vai atender o cliente, sabe que vai buscar informações sobre ele para poder ter o melhor atendimento possível. E essas pesquisas devem ser feitas de forma discreta, certo? Muitas vezes você busca conhecimento na secretária dele, no amigo dele, no colega dele, certo? Mas de uma forma que não chegue ao conhecimento dele que você buscou essas pesquisas. Lógico que hoje já existe, através da informática, um monte de coisas que você pode pesquisar sobre todas as pessoas. Qualquer pessoa que você escolhe para fazer um atendimento, que vai fazer um atendimento planejado, você deve buscar a maior quantidade possível de informações dele. Quando não, o cliente é que lhe procura, senta na sua frente, aí, quando ele começa a pedir, indagar de você alguma coisa, primeira coisa, você identifica o cliente. E, a partir de identificar, saber o nome dele, começar a tratá-lo pelo nome. Eu estou cansado de ver pessoas que trabalharam comigo de não procurar as pessoas e não tratar as pessoas pelo nome. Durante os meus 35 anos de trabalho com o público, tive que chamar a atenção muitas vezes, às vezes até de profissionais já antigos, certo? Que recebe o documento do cliente, a carteira de identidade, ou o documento do banco, o cartão do banco, ali tem o nome do cliente e não trata o cliente pelo nome. Uma das coisas mais importantes é a pessoa se sentir o indivíduo, o cliente que está na sua frente. Não é um cliente, é o cliente, né? É aquela pessoa. Então, a gente tem que buscar atender essas pessoas dessa forma. Muitas vezes é necessário você fazer pesquisa sobre isso, sobre suas vontades, seus hábitos, as possibilidades, as expectativas dele. Conhecer o cliente é a base da maior parte do sucesso da realização de negócios na parte do atendimento. Algumas empresas, você identifica a importância que ela dá a isso pelo atendimento telefônico dela, pela entrada, quando você entra na empresa, na forma fisicamente falando, certo? A forma que ela dá o tratamento ao cliente. O telefone, eu considero o telefone uma das portas de entrada. O serviço de telemarketing da empresa, tanto o ativo quanto o receptivo. Então, geralmente, a gente identifica a empresa de qual é a política de atendimento do cliente dela, exatamente quando a gente vê essas questões. Então, compreender o cliente é uma das principais bases do atendimento. A comunicação. Quando a gente estuda comunicação, a gente sabe que comunicação é, por dizer assim, um fator que envolve 4 itens, né? É você emitir a mensagem, o receptor que vai receber a mensagem, o meio por que essa mensagem está sendo emitida, e depois o retorno, o que a gente chama de feedback, a avaliação do que foi. Será que ele entendeu o que eu disse, a forma que eu mandei, a mensagem? Porque muitas vezes você diz uma coisa e a pessoa entende diferente. Então, a avaliação, a comunicação, que é através dela que as pessoas interagem entre si e com a sociedade, tem um processo que é composto por esses 4 elementos: o emissor, o receptor,
a mensagem, o que é que você está mandando, e depois, por último, o retorno, a avaliação, se sua mensagem chegou da forma que você emitiu. No jardim de infância, a gente costuma fazer uma brincadeira, as professoras costumam fazer uma brincadeira de colocar os alunos sentados em cadeiras, né, um ao lado da outra, e diz uma coisa para o primeiro, que vai passando de um em um de ouvido, e o último vai dizer o que foi que chegou a ele. E, geralmente, chega completamente diferente do que você diz. Isso é um teste da comunicação, para dizer como é importante a questão de você ser claro, ser o mais específico possível na sua forma de se comunicar. Então, a comunicação, você tem que ser claro, tem que perguntar ao cliente se ele entendeu e o que foi que ele entendeu, né? Repetir se for necessário, e até que o cliente fique sem dúvidas, ou seja, que ele entendeu o que você realmente quis dizer. Então, a comunicação também é um dos principais elementos do atendimento. Segundo, como eu disse antes, é uma questão até de educação doméstica, a apresentação. Como é que você se apresenta diante do cliente? É a forma como nos apresentamos ao mundo e como o mundo nos percebe. Quer dizer, eu posso achar que eu estou muito bem vestido, mas o mundo pode achar completamente o contrário. Não é? Porque o que é bem vestido para mim, talvez não seja para aquelas pessoas. Muitas pessoas confundem. E eu tinha uma colega que era extremamente exagerada na sua forma de apresentação. Ela se vestia de forma tão chique que as pessoas não se dirigiam a ela. Ela entrava na agência, muito bem vestida, certo? Mas ela estava tão bem vestida que os clientes ficavam com medo de se dirigir a ela. Quando eu cheguei pela primeira vez em Serra Talhada, que eu trabalhei em Serra Talhada, eu tinha o costume de trabalhar de terno e gravata, né? Uma das coisas que eu cheguei lá, a área que o gerente trabalhava ficava dentro da agência isolado. E eu peguei, tirei aquele isolamento e botei aqui para frente. A primeira área que o cliente via ao entrar na agência era o birô do gerente, a mesa, stand de trabalho do gerente. E eu coloquei ali e falei, bom, aqui todo mundo vai me procurar. E eu passei os 15 primeiros dias, não sentou ninguém voluntariamente para conversar comigo. Aí um colega, que era caixa, chegou para mim e falou, chefe, olha, ninguém vai sentar no seu birô. Por quê? Porque o senhor está de terno e gravata. Aqui no interior, quem anda de terno e gravata ou é o delegado ou é o juiz, e o povo tem medo de falar com eles. Então, como eu pensei que eu estava muito bem apresentável, para aquele público eu não estava. Então, a gente tem que identificar o nosso público, aquilo que eu disse, identificar com quem eu vou tratar. Eram pessoas tão simples lá que a gente trabalhava, que eu não deveria me vestir daquele jeito. A partir daí, eu passei aí só de camisa social, né? Tirei a gravata, tirei o paletó e passei a trabalhar de camisa social, e aí as pessoas começaram a me procurar. Realmente, aquele colega tinha razão. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessas coisinhas. Que tipo de público, né? Qual o tipo de vestimenta que eu estou usando, usar o crachá para a pessoa saber o meu nome. Eu tenho a obrigação de saber o nome do cliente, mas o cliente não tem a obrigação de saber o meu nome. Tá certo? Cabelo, né? A forma de você se apresentar, barba feita, maquiagem, perfumes, tudo tem que ter uma forma discreta. Porque a estrela, no caso do atendimento, não é quem está atendendo, é o cliente que vai ser atendido. A estrela é ele, não eu. Ele é que deve brilhar e não eu. Então, a gente tem que ser... Essa minha colega, que eu dei o exemplo dela, ela se vestia muito bem e usava perfumes franceses, com cheiro, né, muito bom, mas muito forte. Tão forte que incomodava até a colega que trabalhava do lado. Eu tinha um colega que trabalhava já aqui em Recife, ele era um novato, tinha passado no concurso, e eu fui obrigado a falar com ele. Ele usava um tal de perfume chamado Lápidos. Meu amigo, eu trabalhava no segundo andar, quando ele entrava no térreo, eu já sentia o cheiro do perfume dele lá em cima. Então, por aí a gente tira. Então, até isso
a pessoa tem que ter cuidado, porque para ele o que era maravilhoso, para o ambiente todo não era. Então, as pessoas têm que ter cuidado na utilização dessas coisas. A apresentação é a forma que as pessoas lhe veem. De que forma que a pessoa está me vendo? E isso a gente tem que até perguntar aos colegas do lado. Tem que falar, tem que usar essas coisas. Quando sair de casa, perguntar para a mulher, perguntar para a mãe, perguntar para quem, com quem você vive, como é que está a sua apresentação. As pessoas vão me enxergar de que forma. Tá certo? Então, é fundamental a apresentação também. A percepção é a maneira como avaliamos as pessoas e os fatos. Né? Então, a primeira coisa é como as pessoas nos veem, como nós vemos as pessoas. Para trabalhar em atendimento, nós temos que despir todas aquelas informações anteriores que nós tivemos a respeito de a forma que você pré-conceitua as coisas. Preconceito é exatamente isso, é você estabelecer uma coisa hermética e depois não mudar isso. Tá? Você está preconceituando. Então, a gente tem que se despir desses modelos que nós temos na nossa cabeça para começar a fazer o atendimento das pessoas. É fundamental para a realização de bons negócios e construir bons relacionamentos. O público hoje, o cliente hoje, ele tem uma diversidade de comportamento tão grande que você, às vezes, quando tem alguma coisa pré-concebida sobre comportamento, se atrapalha seus negócios. Então, hoje, nós podemos dizer que talvez os maiores públicos de fazer negócios é o público gay. Tá? E você que tem preconceito contra o público gay, vai deixar aquilo transparente na sua forma de atender. A pessoa que você olha para ela e ela está mal vestida, ela não está limpa, não está do jeito que as nossas percepções acham que deve estar. E aí você começa a tratar ela de forma diferente e ela percebe isso. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que ele perdeu um grande negócio e me disse, eu estava lá, ele é vendedor de uma loja de automóveis, e entrou um senhor de chapéu com 2 sacos de bom preço na mão e queria falar com alguém. Eu estava atendendo um cliente, né, e mandei ele esperar. E chegou outra pessoa depois desse senhor, e eu passei na frente. Porque ele estava vestido de forma tão simples, sujo ainda, né, com um chapéu de palha na cabeça, que eu pensei que ele ia pedir alguma coisa. Estava com um saco de bom preço, esse cara vai pedir alguma coisa, está fazendo algum pedido de doação, ou é para ele, alguma ajuda. E ele queria comprar uma caminhonete e estava com o dinheiro de comprar à vista dentro dos sacos. E ele simplesmente saiu e foi para outro vendedor. E eu perdi minha comissão. Por ele me dizendo isso. Porque achei que ele ia me pedir coisa e não ia comprar um carro. Então, a forma com que você desenvolve a sua percepção, certo? Que você avalia as pessoas ao olhar para as pessoas. Quem não já foi, quem não já trabalhou no lugar, que está todo mundo ali trabalhando, entendendo? Aí vem aquele cliente chato, aí sai um para um canto, outro para o outro, vou no banheiro, e aí o último que fica ali para atender aquele cliente chato. Só que o cliente chato é aquele cliente que reclama de tudo, esse cliente é o cliente fiel da empresa. Tá? Ele reclama de tudo porque ele não quer sair da empresa. Ele quer continuar ali. Aí o pessoal acha que ele é o cliente chato. É o cliente que está nos mostrando as coisas erradas que nós fazemos em atendimento o tempo todo, os erros da empresa, e a gente trata ele mal. Tá? Então, a questão da percepção, a maneira como avaliamos as pessoas e os fatos, né? Nós devemos nos desprender das impressões pessoais e dos preconceitos, é fundamental para a realização dos bons negócios, dos bons relacionamentos e da construção de um excelente atendimento. Depois vem aquela parte que eu disse que as pessoas, para fazer um bom atendimento, ou elas têm o dom natural de tratar as pessoas, ou têm que ser treinadas.
E mesmo as pessoas que têm o dom natural de saber fazer um bom atendimento, ela tem que ser treinada sobre os produtos da empresa. Ela tem que ser treinada sobre os serviços da empresa. Você não pode atender um cliente sem conhecer de fato o que você vai oferecer ao cliente, sem tirar as dúvidas dos clientes sobre os produtos que ele quer, sobre os serviços que ele vai demandar. Então, as habilidades podem ser natas ou desenvolvidas. Treinamento é você desenvolver habilidades e dotar as pessoas de capacidade sobre produtos e serviços da empresa. Então, você tem que ter, para ter um bom atendimento, o treinamento. Mesmo o treinamento básico de como se proceder, como se dirigir ao cliente, também deve ser treinada para aquelas pessoas que não têm isso de forma natural, de forma nata. Então, você deve treinar, abordar temas como comunicação, sobre como se comportar na frente do cliente, os produtos e os serviços que a sua empresa vai oferecer ao cliente, dentre outras, são várias as alternativas de treinamento para as pessoas. A improvisação é a pior coisa que uma pessoa, o atendente, pode fazer com o seu cliente. Porque a improvisação gera insegurança para você que está improvisando, gera incerteza para o cliente no momento que ele sente que você não está seguro, e isso deixa de efetuar negócios, deixa de fazer vendas, deixa de vender serviço, deixa de efetuar, muitas vezes, uma coisa que seria excelente para a empresa e para o cliente, deixa de ser feito porque o cliente não sente segurança naquela pessoa, porque ela não está dotada de conhecimento para fazer o atendimento. Então, o conhecimento, o treinamento gera credibilidade. E a falta disso gera insegurança. E a insegurança, você perde negócios. Tá certo? Então, treinamento também é uma coisa fundamental. Outra coisa fundamental no atendimento é a motivação. Olha o nome olha a construção da palavra. Motivação. Motivo para entrar em ação. Até na sua construção, ela está dizendo o que é que ela significa. Você precisa dotar os atendentes, as pessoas, de motivo para entrar em ação, de fazer um excelente atendimento ao cliente. E a motivação se dá de diversas formas. Eu que fui chefe durante 25 anos, aprendi que motivação é você, cada pessoa tem uma forma de ser motivada. O chefe, o líder, mais do que o chefe, né, porque o chefe é aquele que é nomeado no papel e o líder não precisa disso para motivar as pessoas, o líder encontra e identifica nos seus colaboradores a forma que ele gosta de ser motivado. Tem gente que é só motivado pelo dinheiro, pela remuneração. Tem gente que é motivado pela forma que é tratado pela chefia, pelo seu líder. Então, tem várias formas de você conseguir identificar o seu colaborador, de que forma que ele é motivado. Então, desenvolver incentivos para o crescimento profissional das pessoas, melhoria e qualificação no atendimento, tem que ser levado em consideração essa parte para a motivação. Esses incentivos podem ser financeiros, comissões, premiação, salário, benefício, etc. Pode ser de status, o cara que gosta de estar bem instalado, gosta de estar mais perto da sua chefia de forma possível, do ambiente de trabalho, representatividade. Você, que tem líderes que, no momento que a equipe é premiada, não leva a equipe junto, não diz quem faz parte da equipe, não cita as pessoas que fizeram aquele sucesso acontecer. E isso você deve até, às vezes, o bom líder leva como forma de premiação os seus melhores colaboradores para receber junto com ele a premiação. Então, tem gente que gosta disso, né? Gosta de saber que está sendo reconhecido. Algumas empresas você entra, tem o retrato do empregado do mês, da semana. Aquilo é uma forma de reconhecimento. Agora, aquilo tem que ser tratado de forma séria. Tem empresa que fala assim, ó, cada semana eu vou colocar o retrato de um. Independente do desempenho da pessoa. Aí acabou essa motivação, porque o cara que faz bem feito, quando vê o que não faz,
está lá o retrato dele como empregado do ano, porque tem uma rotatividade para todo mundo aparecer. Fala, pô, eu não vou fazer o que eu estou fazendo, porque aquele ali não fez nada e está lá como empregado do mês. Então, aquilo tem que ser tratado de forma séria, tem que ser discutida com todos os colaboradores, as formas de avaliação, as pessoas têm que saber de antemão como vai ser avaliado. Então, reconhecimento, homenagens, placas, publicações, né, a colocação das pessoas, o retrato, mensagens, citando todos os colaboradores que ajudaram a alcançar o sucesso naquele tipo de atendimento, naquele tipo de atividade. Isso aí também gera motivação. A grande maioria das motivações, as pessoas, a grande maior parte é motivada pela remuneração que ele recebe no ato do trabalho que ele realizou. Neutralidade. Bom, a pessoa que está atendendo os clientes tem que ser o mais neutro possível, evitar manifestar-se sobre assuntos polêmicos e tabus, tais como paixões clubísticas, política partidária, religião. Você tem que se isentar disso, a não ser que o cliente lhe provoque. Agora, você também não pode mentir. Você não pode dizer o cara assim, olha, você torce para que time? Aí você sabe que ele é torcedor do esporte, fala assim, eu sou rubro-negro. Aí o cara fala um negócio com você, aí depois, quando ele está assistindo uma partida de futebol em casa que foca na torcida, você está lá na torcida do Santa Cruz, com a bandeirona do Santa Cruz, e ele vai saber que ele foi traído, que ele foi enganado, e assim ele vai se sentir. E mais nunca você vai realizar coisas com esse cliente. Você não deve se manifestar sobre o seu time de futebol, sobre sua religião, mas se o cliente perguntar, você diga a verdade a ele, certo? Eu sou torcedor do Santa Cruz, certo? Mas não sou fanático, e isso aí não influencia na minha profissão. Eu ia dar exemplos, mas nosso tempo é curto, né? Política partidária também é importante, e a religião hoje fundamentalmente importante. Você tem que se eximir disso aí, certo? A não ser que o cliente lhe pergunte, ok? Seja verdadeiro, não mude seu time, sua religião ou seu partido político para agradar o cliente, porque, como dizia a vovó, mentira tem perna curta, quando você mente, mais tarde vai aparecer a verdade, ok? Personalização. Eu disse logo no começo, os clientes têm um nome, e ele gosta de ser chamado pelo nome. Lembre-se que seu cliente tem cor, tem raça, tem idade, tem uma estatura, tem preferências sexuais, tem um time, tem religião, tem partido político. Portanto, trate ele de acordo com o perfil dele. Você é que não pode deixar se influenciar pelas suas opções, mas você tem que tratar ele de acordo com as características dele. Então, você tem que levar tudo isso em consideração. Ele é único, né? Trate-o conforme, respeitando a sua cultura e a sua formação. Personalizar é você customizar o atendimento e tratar o cliente pelo nome. Ele não é um número, não é o cara dono da conta tal, não é o cara que vai aqui comprar tal produto, não é aquele que vem todo mês cortar o cabelo, não é. Ele tem um nome e tem características próprias e opções que ele construiu durante a vida, e a gente tem que considerar isso na hora de atender e respeitar essas características. Bom, para encerrar assim, essa parte de atendimento, né, nós vamos falar um pouco sobre telefone. Atendimento telefone. Eu falei que nas empresas, na hora que você entra numa empresa, é importante você saber que existe cada forma de entrar, portas que a empresa oferece. Eu disse telemarketing, eu disse a porta de entrada física da empresa e o telefone. O telefone é uma das portas de entrada da empresa. Às vezes a gente liga para uma empresa e a pessoa que atende não se identifica, não diz o nome dela, não diz nada. Alô? E aí o cliente fala alô, do lado de cá, né? Então você, quando pega um telefone, tem um ritual, um manual de atendimento telefônico. Primeiro que você não deve deixar o telefone tocar 500 vezes, né? O telefone deve tocar no máximo 3 vezes até ser atendido por alguém da empresa, ok? Então, é uma das principais canais de acesso do público às organizações, é o telefone. E ele diz muito a respeito de como você atende sua clientela.
o telefone, certo? É uma das imagens que a empresa tem perante a sua clientela, é o atendimento telefônico, que aqui no Brasil, infelizmente, pouquíssimas empresas dão importância a isso. Pouquíssimas organizações têm um atendimento telefônico digno de a gente chamar de bom atendimento telefônico. Né? Então, olha, tocou 3 vezes, tem uma regrazinha de telefone. Vamos lá ver quais são essas regras. Agilidade no atendimento, no máximo 3 toques. A voz da pessoa que atende, o volume e a clareza do que está falando. A identificação. Então, bom dia, atendimento jus decisus, né? Maria falando, em que posso ajudar, quer dizer, você identificou, cumprimentou o cliente, se identificou, disse o nome da sua empresa e perguntou para o cliente o que é que ele deseja. Então, essa é a forma correta do atendimento telefônico. E a voz, às vezes a gente liga para uma empresa e a atendente fala, alô, aí é telesexo, né? Não é para falar desse jeito. Você não quer seduzir o cliente pela voz, você quer atender o cliente de forma correta. Então, a voz, o volume da forma que você fala, a clareza com que você pronuncia as palavras. Você deve perguntar ao cliente, olha, o senhor quer falar com o João no momento está atendendo outra ligação. O senhor, por favor, deixe o nome que eu vou passar para o João e ele retornará a ligação. E cobrar de João, passar realmente a informação para João e cobrar de João que ele retorne a ligação do cliente. Então, como a gente às vezes pensa que nossa cabeça grava tudo, a gente às vezes não escreve. Então, o cliente ligou, João não pode atender, eu anoto o nome, o horário que o cliente ligou, certo? O horário que ele ligou e com que ele queria falar, e repasso para a pessoa essa informação. Tá? A boa telefonista, além de repassar, ela fica cobrando. Olha, o senhor vai voltar a retornar a ligação do seu João, e aí vai ficar cobrando. Certo? Mas nem sempre as empresas têm telefonista. Então, anotar o nome, o horário, o telefone para retorno, confirma as anotações com o cliente do número do telefone, não confie na sua memória. Infelizmente, a gente tem a mania de confiar e depois não se lembra mais. Então, regras do atendimento telefônico. As pessoas numa empresa, todas elas devem ser treinadas para atender o telefone. Infelizmente, não se treinam nem as telefonistas, certo? Mas todas devem ser treinadas para atender telefone. Isso inclui a forma de atender, o conhecimento sobre a empresa, a missão da empresa, os objetivos da empresa, as metas da empresa, as informações sobre os produtos da empresa. Tudo isso a gente deve treinar toda a nossa equipe para que possa ter um bom atendimento. Ok? Então, quais são os produtos, para quem são os produtos, que tipo de perfil de cliente está voltado para aquele produto, é extremamente importante que as pessoas, todas elas, viu? Não é só a telefonista, não. A telefonista, a mulher do cafezinho, o vigilante, todo mundo a gente tem que treinar. Muitas pessoas só treina a pessoa que trabalha com aquele produto. E se aquela pessoa não tiver, não se faz o atendimento. Se não for ele que estiver atendendo no telefone do cliente, perde-se o cliente. Por isso que todo mundo tem que ter noção da meta, da missão da empresa. Qual é a missão? Eu entro numa empresa e não sei qual é a missão da empresa, eu tenho que saber a missão, as metas e os objetivos. Isso é fundamental. Todos dentro da empresa devem saber isso. Então, esse tipo de atendimento é fundamental. Evitar falar siglas e denominações da cultura interna da empresa, da organização ao qual você pertence. O cliente não tem a obrigação de conhecê-las. Muitas vezes, eu vi vários colegas na minha profissão, o cliente falar, vou vir fazer uma reclamação, ele fala, isso é um problema do bode. O cliente não sabe o que é isso é uma denominação interna, que é um boletim de ocorrência diária que tinha lá e não identificava um problema, não foi gerado, não identificava. O cliente foi reclamar e disse que era um problema do bode. E o cliente sabe lá que pensa que é um bode que tem dentro da empresa, um animal. Então, as denominações internas de cada organização, a gente tem que evitar falar isso quando fala com o público. Agradecer, né, o cliente por ele ter ligado, mesmo quando você não retornou, não conseguiu sucesso na indagação dele, na busca do que ele estava buscando, despeça-se e aguarde o cliente desligar para só depois você desligar. Também não pode ser aquele negócio de namorado apaixonado, vai amor, desliga você, não, desliga você, não. Tem um tempo de você esperar educadamente que ele desligue, se ele não desligar, você desliga. Ok? Então, basicamente, atendimento é isso.
não tem muito mistério. Como eu disse a vocês, é uma parte que envolve mais educação do que conteúdo de conhecimento. Beleza? Bom dia para vocês e até a próxima.